Olá, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre um vício. É isso mesmo que você está ouvindo. Vai ser sobre um vício que praticamente todas as pessoas procrastinadoras, todas aquelas pessoas que praticamente quase não alcançam, não vou dizer todas, porque algumas ainda alcançam, mas elas têm esse vício. E esse vício é um vício muito perigoso, porque pode ser ele que está levando você a não conquistar tudo aquilo que você queira, ou que você esteja pagando um preço muito alto para conquistar aquilo que você quer. E eu já fui um dos grandes viciados nisso, e eu vou dizer para você o como que eu saí disso. Mas antes disso, você tem que entender duas coisas aqui nessa aula. Existem aquelas pessoas que são baseadas em metodologia de projeto, planejam, identificam, tem início, tem um meio, tem um fim nas suas atividades, e tem aquelas pessoas que são tarefeiras. Tarefeiras é aquela pessoa que faz pequenas tarefas, elas vão fazendo tarefinha para alimentar a alma, para dizer que está fazendo alguma coisa. Zera a caixa de e-mail, faz aquele relatório, entrega A, B ou C, coisas que não tem nada a ver com o projeto dela. Então ela vai se alimentando de tarefas. Então para de ser um maldito de um tarefeiro e começa a fazer projetos. Começa a colocar de fato aquelas pecinhas do quebra-cabeça no lugar correto, ok? Nada de colocar a mão no saco do seu quebra-cabeça da sua vida e complementar com coisas que não fazem sentido. Então, relembrando isso, eu quero falar para você o que vício é esse e como é que eu me livrei disso. Mas para isso você precisa entender que esse vício é um vício que comete grande parte das pessoas que deixam de ter produtividade. Imagina que você está fazendo um projeto. Esse projeto é um projeto que você desenhou e ele é um projeto de 12 meses. Então você tem 12 meses para poder terminar este projeto. Como todo bom projeto, o que acontece no começo, né? No início do projeto, você tem uma fase de grande euforia, que é aquela fase do projeto onde você descobriu algo, que é aquela parte do projeto que você fala, nossa, isso aqui vai revolucionar. É aquela parte do projeto da sua empresa, ou algo que você está iniciando, então você fala, nossa, eu vou bombar com isso, nossa, eu vou conseguir muita coisa. Ou é um projeto que alguém quer muito, então você, para agradar aquela pessoa, ou que faz parte de certa forma do seu quebra-cabeça, você executa ela. Então, o começo do projeto, essa fase de início, é aquela fase é aquela fase onde você está totalmente comprometido e muito feliz com o início do projeto. Imagine que o projeto de 12 meses, ele tem um vale, que a gente chama esse vale de certa forma do vale do foda-se. É isso mesmo. O que acontece com esse tipo de projeto é que o projeto no início ele é uma grande euforia, só que depois você entende que, não, mas beleza, eu vou começar a fazer umas atividadezinhas aqui, vou ver uns vídeos ali, vou começar a criar uns relatórios aqui, vou fazer umas análises acolá, e com isso você vai simplesmente postergando. Quem nunca fez isso aqui, né? Quem nunca deixou alguma coisa que tinha um prazo grande, com um grande período sem fazer nada? Então isso a gente chama, depois do período do início, o período do foda-se, que é o período onde você simplesmente ignora boa parte do projeto e simplesmente deixa as coisas acontecerem. Você simplesmente deixa a vida levar e com isso você vai consequentemente fazendo muito poucas tarefas sobre isso. Depois dessa fase da fase do foda-se, tem uma fase antes do término, uma fase bem curtinha aqui, que eu posso dizer para você que é uma fase do desespero. É aquela fase que quando você olha no início do projeto, você fala, nossa, eu tô muito bem. Depois você dá aquela esfriada, aquela coisa, aí chega lá no finalzinho do último trimestre ali dos 12, você fala, nossa, eu preciso me engajar nesse projeto. Eu preciso fazer esse projeto acontecer. Nossa, eu não fiz muita coisa. Nossa, eu ainda tenho que falar com fulano, beltrano, ciclano, eu tenho que fazer muitas atividades para que o projeto possa acontecer e ser realizado. Então é aquela fase que você fala assim, caramba, eu tenho tudo isso para fazer e eu ainda não comecei a fazer. É aquele período onde você começa a entrar em pânico, né? Que você começa a entrar em desespero porque você não entregou o projeto, coisa que você deveria ter feito ao longo do ano, você não fez. E você não pode, aí você solta aquela velha frase, ok, o que passou, passou, então vamos seguir pra frente. Quem nunca fez isso na vida? Fala a verdade.
Então você entra numa fase do desespero. Só que o mais interessante de tudo isso é que aí você começa então a fazer, você começa a executar e aí as coisas vão dando certo, porque você começa a dar foco e aí quando você dá foco a coisa expande e você começa então a fazer as coisas acontecerem. Quando você faz as coisas acontecerem, chorando ou não, você vem aqui pra cá e fala, nossa, a data tá chegando e não sei o que, e aí bravo já, choramingando as pitangas pra todo mundo, você entra e começa, e aí você começa a ter hormônios do estresse, começa a descarregar um monte de coisa, você começa a brigar em casa, chuta papagaio, chuta cachorro, discute no trabalho, fala que não tem tempo pra nada, você começa então a mostrar pra todo mundo que você tá focado naquele projeto, que você tá focado naquele entregável, que aquilo... Você começa a envolver um monte de gente num processo doloroso, num processo que deveria ser pautado ao longo do tempo, no final do projeto, nos últimos 2, 3 meses. O que acontece neste momento é que aí você vai e entrega o projeto. Você consegue, mesmo em dezembro, entregar o projeto. O que acontece é que aqui você liberou uma grande carga de adrenalina. E a adrenalina é um dos vícios mais, podemos dizer assim, um dos vícios que as pessoas mais têm na área de produtividade. Porque quando a adrenalina aparece, quando seu corpo solta a adrenalina, você começa a entrar em hiperfoco e hiperfoco forçado. Ao entrar em hiperfoco forçado, você começa a descarregar muita adrenalina e isso é viciante. Vou dar um outro exemplo para você. Quantas vezes você falou assim, não, pode deixar, vou almoçar? Eu daqui até aí é 15 minutos para chegar até aí. Ou eu vou jantar, a esposa liga, 15 minutos eu tô aí. Aí você sabe que você chega em 10. O que acontece? Automaticamente o seu organismo fala, não, mas você chega em 10, fica tranquilo. E aí você continua fazendo o que está fazendo. Aí quando você vê que falta 11 minutos, você levanta da cadeira para ir embora, porque você sabe que você chega em 10, e aí no meio do caminho alguém te para conversar. E aí automaticamente começa a disparar em você o desespero e a adrenalina começa a subir. E aí você não consegue dar atenção para aquela pessoa como ela deveria ter a sua atenção, porque você está somente a 1 minuto de chegar, e aí aquela pessoa acaba consumindo 2, 3 minutos seu, e aí quando você vai ver já faltam 7 minutos ou 8 minutos para chegar. Você entra dentro do seu carro, você acelera desnecessariamente, passa farol vermelho, ultrapassa canteiro, atropela a velhinha, passa por cima do grilo, passa por cima de um monte de coisa para poder chegar no horário. Mas sabe o que é? Sabe o que acontece? Sabe o que acontece no final? Você chega. Talvez você chegue 1 minuto atrasado ou você chegue no horário. E aí você entende, seu corpo começa a entender que isso é bom, isso é gostoso e você começa a buscar cada vez mais desafios. Soneca. Quantos de vocês olham assim e falam assim, nossa, mas eu preciso ir pro trabalho? Não, mas aqui em 15 minutos eu chego no trabalho. Eu acordei faltando meia hora, 5 para tomar banho, você faz aquele cálculo mental e aperta a soneca 1, 2, 3 vezes até o último momento. Quando você menos espera, você percebe que você não tem mais tempo, a adrenalina toma conta, você pula da cama e começa a fazer as coisas correndo. Será que você está viciado em adrenalina? Será que você está viciado em deixar as coisas para a última hora para poder receber essa carga de adrenalina do seu corpo? E ao receber essa carga de adrenalina no seu corpo, você começa a se sentir bem? Ou você começa a buscar cada vez mais desafios? Porque um projeto de 12 meses, você faltando 3, 4 meses, você fala, não, eu consegui. O próximo projeto de 12 meses, você vai deixar para os 2 últimos meses. Porque a sua experiência diz que você consegue fazer em 4. E dependendo da folga imaginária que você teve, você começa a buscar cada vez mais desafios. Cada vez mais você deixa para a última hora. Cada vez mais você absorve mais atividades para poder gerar essa adrenalina. Então minha dica para você agora é, comece a identificar esses momentos. Comece a procurar dentro de você se existe outra forma de você gerar adrenalina. Academia, fazer algum tipo de esporte, fazer qualquer outro tipo de coisa para que você possa liberar adrenalina e o seu corpo suprir então essa necessidade que você tem. E evite deixar o seu vício por adrenalina atrapalhar a sua produtividade. Então, vê aí se você é um viciado ou uma viciada
em adrenalina e me conta depois, escreve aqui embaixo depois se você é ou não é, beleza? E olha, se liga, se você é, comece a identificar, fala pra você mesmo, olha Ricardo, de novo você tá fazendo isso por causa da adrenalina, hein? Será que, né, vamos agilizar esse processo aí, vamos fazer logo? Não precisa disso? Desliga então o Netflix, desliga aí o celular, desliga o YouTube e vamos fazer aquilo que tem que ser feito? O que você acha? Pensa nisso aí, se você é um viciado ou uma viciada em adrenalina e me conta. Um forte abraço, espero ter colaborado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Tchau!